prática foi realmente muito parecido, né, Josias? Aí eles usam isso, é claro, como argumento ali para brincar nas redes sociais com o assunto. Os autocratas são parecidos, né? Eles têm os mesmos pendores, né? No final de janeiro, janeiro desse ano, o Bolsonaro elogiou as urnas utilizadas em plebiscito feito lá na Venezuela. É, um- o, o Nicolás Maduro propagandeou a urna, fez filmetes mostrando que a urna imprime o voto. A urna é eletrônica, mas imprime o voto. E o Bolsonaro se encantou com isso, né? E, decorridos aí 6 meses, agora o ditador da Venezuela incorpora ao seu cardápio de mentiras a suspeição contra o processo eletrônico de votação do Brasil, que é arroz de festa da retórica bolsonarista. E o Bolsonaro ficou incomodado com essa analogia, uma comparação. E aí fez essa ironia: Maduro is my friend, Maduro é meu amigo agora. Na campanha de 2022, o Bolsonaro jogou nas redes sociais um vídeo com imagens do Lula ao lado do Hugo Chávez para assustar o eleitorado brasileiro com a possibilidade de o Brasil virar uma Venezuela nas mãos do PT. Ele não se deu conta de que, primeiro, o PT já tinha passado pelo governo por 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma, e na administração do Bolsonaro, o governo ganhou um aroma venezuelano impressionante. E as semelhanças vão muito além do apreço pelo voto impresso e pela mentira sobre o sistema eleitoral. Na Venezuela, o chavismo corrompeu os militares com vantagens salariais e muitos negócios escusos. No Brasil, o Bolsonaro cooptou as minhas Forças Armadas com investimentos orçamentários, mimos previdenciários, uma portaria que colocou os contra-cheques dos seus generais de estimação numa laje acima do teto salarial do serviço público. Alguns comandantes de escrivania foram agraciados com ganhos extras que superaram os R$ 300 mil por mês. O Hugo Chávez, que o coronel autocrata que deu à luz o Nicolás Maduro antes de morrer, ele fundou em 2007 a Milícia Nacional Bolivariana. Isto virou a maior força armada do país, chegou a reunir mais de 2 milhões de civis voluntários. E ainda hoje essa força paramilitar assombra a população venezuelana, prolongando esse regime ditatorial. O Bolsonaro ensaiou algo muito parecido no Brasil. Ele defendeu e praticou a distribuição indiscriminada de armas. Editou sucessivas portarias para facilitar a aquisição de armas. E o lema do Bolsonaro é: o povo armado jamais será escravizado. Então, Natália, qualquer semelhança entre os dois projetos políticos não é mera coincidência. As personalidades autocratas, elas são mesmo muito semelhantes. Bem pagos, alguns oficiais bolsonaristas compartilharam com ele, com o Bolsonaro, a mesma aversão à imprensa, ao judiciário, à democracia. A diferença entre o Bolsonaro e o Maduro é que o Brasil não é a Venezuela. E no Brasil as instituições têm um pouco mais de solidez e impediram que ocorresse aqui o que o Bolsonaro idealizou, que seria uma autocracia. Imagine se o que estaria acontecendo com o Brasil se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Então, há sim muitas semelhanças, elas vão para muito além do apreço pelo voto impresso e da crítica ao sistema eleitoral de voto, ao sistema eletrônico de voto, e as semelhanças não são meras coincidências, não. Vê aí, então, endossando esse coro, né? Tem post também do Eduardo Bolsonaro nessa mesma linha, Sakamoto, aí ele falando aqui: vem aí o narcoditador socialista bolsonarista, aguardem, é só o barco afundar um pouquinho mais que todos repetirão essa baboseira, inclusive usando frase ilustre de Supremável que diz que Maduro é conservador, não há moral entre esquerdistas, indo na mesma linha do pai aí para fazer esse ataque dessa comparação, né, Saca? Sentiu, né? Como diria Tino Marcos, né? O ponto é o seguinte, né? Ao invés de deixar passar, né, tanto o Bolsonaro quanto
filho dele, eles, na verdade, simplesmente chancelaram o que está todo mundo dizendo. Né? Essa comparação do Bolsonaro com o Maduro ficou muito clara na declaração do Maduro, né? No comportamento do Maduro. Né? Da mesma forma que ficou muito claro as comparações do Maduro com o Trump, junto, né, daquela coisa da ameaça de que se a eleição ele não ganhar a eleição, né, ele leva a bola embora, a bola, no caso, é a democracia. Então, o que acontece? Aquilo ficou tão claro, aquilo ficou tão óbvio, que começou a ferver aquilo dentro dos grupos bolsonaristas, no final das contas. E aí é o ponto de US$ 1 milhão, né? Porque se aquilo está fervendo na imprensa, eles deixam. Se aquilo começa a pegar dentro dos grupos bolsonaristas, eles começam a se preocupar e falam, danou-se, né? A gente precisa dar uma reação. Então, e aí, ou seja, isso aí é uma reação interna, é uma reação para o seu grupo, dizendo, olha, a bobagem, tanto é que o Bolsonaro, na resposta dele, melhor ainda, o Carlos Bolsonaro, ao responder pelo pai, ou a equipe do Carlos, né, eles tentam ridicularizar uma coisa. E quando você ridiculariza isso, do jeito que eles fizeram, né, neste momento, e nesse processo, é basicamente um atestado de culpa, né? Eles estão, na verdade, tipo, corroborando aquilo que a imprensa, que os analistas estão falando, que é o comportamento, eles estão emulando mesmo o comportamento autocrático, como bem o Josias colocou. Então, infelizmente, né? Felizmente, infelizmente, isso até facilita a análise política, gente. A gente precisa conjecturar muito, né? É isso mesmo, né? Sentiu. E a gente está puxando aqui também, inclusive, as mobilizações em torno disso lá na Venezuela, né? Aqui também tem o governo convocando embaixadores estrangeiros em Caracas para participar de uma reunião no Ministério das Relações Exteriores do país, mostrando pesquisas de ampla vantagem de Maduro na eleição desse domingo, pedindo ali para os representantes diplomáticos evitarem surfar na onda do já ganhou da oposição, que a gente vê que tem sido despontada aí como então uma possível derrota de Maduro aí pela primeira vez.